Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos olhar para um daqueles heróis que trabalham nos bastidores da eletrónica de alta potência, o tiristor, também conhecido como SCR. É, no fundo, o componente que nos deixa domar quantidades, gigantescas de energia. Pois, esta é mesmo a questão central. Quando estamos a lidar com milhares de volts, milhares de amperes, não dá para usar um interruptor que temos em casa, pois não. É preciso algo muito, mas muito mais robusto e, acima de tudo, controlável. E é exatamente aqui que a nossa história de hoje começa. Ok, para percebermos isto, vamos usar uma analogia bem simples. Pensem num diodo como uma daquelas portas de vai-vem, sabem? Só deixa passar por um lado, a corrente passa e pronto. Agora, o tiristor. O tiristor é uma porta com uma fechadura. Mesmo que a corrente esteja a empurrar na direção certa, a porta não abre, fica fechada à chave. Só abre quando nós damos o comando. E é este controlo que é a sua grande magia. Então vamos lá, vamos explorar a fundo esta ideia da porta trancada. Este é um modelo mental que nos vai guiar para percebermos exatamente como é que este componente tão fascinante funciona. Em termos mais formais, o tiristor, ou SCR, que significa retificador controlado de silício, é um semicondutor. A sua estrutura é a chave de tudo. É como uma sanduíche com 4 camadas, P, N, P, N. É esta construção que lhe dá as suas propriedades únicas. Não é um diodo, é algo muito mais sofisticado, feito de propósito para uma tarefa, ser o interruptor para cargas pesadas. Muito bem, agora que já sabemos o que é, vamos espreitar lá para dentro. Vamos ver as peças que compõem esta nossa porta trancada e perceber como é que interagimos com ela. O tiristor tem 3 pontos de ligação, 3 terminais. Para simplificar, podemos pensar neles assim. O ânodo é a entrada, por onde a grande corrente quer passar. O cátodo é a saída. E o gate? Bem, o gate, ou a porta, é o terminal de controle. É a nossa chave para destrancar a fechadura. E é aqui que chegamos ao comportamento mais peculiar e, para mim, o mais interessante do tiristor. Porque ele até é bastante cooperativo para se ligar. O problema é que é incrivelmente teimoso para se desligar. Para destrancar a porta, precisamos que aconteçam 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a corrente tem de estar pronta a fluir na direção certa. Ou seja, o ânodo tem de ter uma tensão mais positiva que o cátodo. E segundo, e esta é a parte crucial, temos de dar um pequeno toque elétrico no gate. É só um pulso. E nesse instante, a magia acontece. Agora, atenção, porque este é talvez o ponto mais surpreendente de todos. Assim que damos aquele pequeno impulso no gate e o tiristor começa a conduzir, o gate deixa de servir para alguma coisa. Torna-se completamente irrelevante. É como se a porta se abrisse de rompante e ficasse encravada. Tirar a chave da fechadura já não a vai fechar. Então, como é que o desligamos? Se não é pelo gate, como é? A única maneira é fazer com que a corrente principal, aquela que está a passar do ânodo para o cátodo, pare quase por completo. É como se a multidão que está a atravessar a porta tivesse de se expressar, para que a porta se pudesse fechar sozinha. E isto leva-nos a uma diferença brutal na sua aplicação. Em corrente alternada, a CA, como a da rede elétrica, a onda sobe e desce e passa por zero naturalmente, muitas vezes por segundo. Isto desliga o tiristor de forma automática. Chamamos a isto comutação natural. É fácil. Mas em corrente contínua, a CC, como a de uma bateria, aí a corrente é constante, nunca vai a zero. Desligá-lo torna-se um verdadeiro quebra-cabeça de engenharia, que exige circuitos de comutação forçada. Se é assim tão complicado de desligar em corrente contínua, por que é tão usado? A resposta está no seu superpoder, uma robustez quase indestrutível. Estes componentes são feitos para aguentar tensões enormes. Não estamos a falar de 5 ou 12 volts, nada disso. Estamos a falar de milhares de volts. São níveis de energia que iriam simplesmente pulverizar a maioria dos outros componentes eletrónicos. E não é só a tensão, é também a corrente. Eles conseguem conduzir correntes massivas, na ordem dos milhares de amperes, sem se queixarem. A capacidade que têm para gerir energia está, honestamente, noutra liga, muito, muito para além do que um transistor comum consegue fazer. Acho que esta citação resume tudo na perfeição. O tiristor não é ágil, não tem aquele controle fino de ligar e desligar quando queremos, mas é um verdadeiro tanque de guerra. E quando se está a lidar com a energia de uma fundição ou de uma barragem, não se quer um bailarino, quer-se um tanque, construído para o trabalho pesado e para aguentar as condições mais extremas. Então vamos sair da teoria e passar para o mundo real. Onde é que encontramos estes tanques a trabalhar? Onde é que eles são aplicados? As aplicações são, francamente, impressionantes. Falamos das linhas de transmissão de energia em corrente contínua de altíssima tensão que ligam barragens a cidades inteiras.
em retificadores industriais gigantescos, por exemplo, para fundir alumínio, em arrancadores suaves, que evitam picos de corrente brutais em motores do tamanho de um carro, e até em sistemas para regular a intensidade da luz em grandes espetáculos e estúdios. Para terminar, vamos só resumir o grande legado do tiristor e olhar um pouco para o futuro. A sua contribuição para a engenharia foi sem dúvida revolucionária. Portanto, o ponto-chave a reter é este. O tiristor deu à indústria pela primeira vez a capacidade de controlar com precisão o momento exato de ligar a energia. Ao controlar que fatia da onda de corrente alternada deixamos passar, conseguimos controlar a potência que entregamos a motores e a outras cargas industriais. Foi uma mudança de paradigma. E isto deixa-nos com uma pergunta em aberto. O tiristor é fantástico para ligar, mas o seu desligamento é passivo, depende da corrente. E se for preciso um controlo total? Um interruptor que se possa ligar e desligar ativamente, quando se quiser, milhares de vezes por segundo? Bem, isso abre a porta para as estrelas da eletrónica moderna, como os MOSFETs e os IGBTs. Mas isso já é uma história para outra altura.